tem que falar o máximo possível na direção desse negocinho aqui. Talvez se você levantar um pouquinho mais vai ficar melhor. Do barulho externo. Aqui. Pode iniciar? Aqui. Ok. Assim. Tá Tudo certo. dentro, André? Ok. Tudo dentro? Show de bola. Tudo ok aqui? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação. Esse podcast ele é em comemoração ao programa número 100 do programa Engenharia Predial, que nós temos toda quarta-feira pela TV Síndico Online, TV Conase, né? Esses 100 programas estão gravados e à disposição de todos que queiram. O objetivo, a finalidade é levar a síndicos, gestores de condomínio e todo mundo, todos os engenheiros, todos aqueles envolvidos com a gestão condominial, tudo aquilo relativo a todas as informações relativas à inspeção e manutenção predial. Eventualmente a gente busca outros assuntos pertinentes de interesse. Recentemente fizemos um com a psicóloga sobre a questão da saúde mental do síndico. Já fizemos também, recentemente também, com uma pessoa, esqueci o nome dele, você me lembra o nome dele? Não, Rafael, da Vox2U, sobre como falar, como se comportar com a voz e tudo mais, né? Mas na grande maioria dos programas relativos à engenharia predial, né? Fizemos um programa já com o Júlio, da Atende Portaria, né? Falando sobre exatamente a portaria virtual, que é o nosso tema de hoje aqui, né? Aproveitar a expertise de vocês, a experiência de vocês com a portaria virtual. Anderson Bacarenco é síndico profissional, né? Eu vou começar a pedir a ele que se apresente, que faça as suas considerações iniciais, depois eu passo a palavra a vocês e a gente entra no tema. Ô pessoal, boa tarde. Seu Otão, sem apresentações já, hein? Quem acompanhou você toda essa caminhada já passou bastante tempo, né? Não dá nem para acreditar que são, parabéns, são viu? 100 programas, Parabéns por essa mas estão caminhada. gravados e à disposição. É isso aí. Parabenizar você, tá, seu Otão? Só acrescentando, estamos ficando tão importante que o penúltimo, o da Vox2U, a Globo derrubou ele. Incomodou a Globo e ela derrubou. Quer dizer, isso no final das contas já tá bom, né? Quem conhece seu outro, sempre polêmico, né? Mas Não, são assuntos, mas sempre assuntos que são pertinentes, que foi precisam só ser um tratados. videozinho que né? o rapaz utilizou no programa. Aquele Nelson Freitas, no programa do Faustão, falou sobre o tempo. Coisa... o tema deve ser de autoria de milênios, né? E ele colocou lá, mas a Globo entendeu que aquilo estava complicando eles. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Anderson Bacarenco, estou nessa caminhada de anos já. Seu outro, a gente já conhece uns 12 anos aproximadamente, né? Iniciando algumas perícias. Você só falou 12. Acho que é mais ou menos por aí. Quando a gente iniciou a primeira perícia, né, de engenharia, foi o momento que eu encontrei o Maurício Seu Outro, e dali para diante a gente sempre fez essa parceria de trabalhar com essa assessoria de engenharia, e sempre de forma muito assim pontual, muito profissional, e ajudou bastante em diversas situações aí prediais. Síndico não é conhecedor de todas as coisas, assim como até os nossos colegas que também vão se apresentar aqui, a gente busca essa parceria, esses braços do síndico, que hoje nós estamos aqui no evento, que é voltado para os síndicos e voltado para os administradores de condomínio que precisam desse suporte, né? Então, agradecer, tá? Externar aqui o meu agradecimento a você, seu outro, por ter essa parceria, né, como engenheiro, como perito em engenharia, e ter me auxiliado e tem auxiliado ainda em muitas questões aí relacionadas a problemas construtivos, né? E que tenhamos um ótimo podcast aqui para a gente tratar sobre as portarias remotas. E aí o nosso colega também vai falar assim que tem diferença de portaria virtual aí para vocês, né? Vamos lá. Isaac, por favor. Bom dia a todos. Boa tarde agora, né? Eu falo que é bom dia até a noite cair, né? E desejo sempre um bom dia a todos. Cioto, parabenizar por esse seu trabalho, né? Porque o trabalho de comunicação, às vezes a gente tem muito intelectual preso, né? Que fica travado com a gente. E esse trabalho que você faz aí de levar essa informação para as pessoas, isso é fantástico, né? Não são todas as pessoas que fazem.
eu ficaria bem mais feliz, né, se outras pessoas também envolvesse e trouxesse mais informação, porque o nosso mercado ele é precário disso. O nosso mercado ele necessita de informação. Eu mesmo, né? Não é? Eu mesmo já tive situações, né, que até o próprio Cioto eu já tive que recorrer, porque a gente trabalha da seguinte forma: a gente trabalha com segurança eletrônica, portaria inteligente, portaria remota, e no nosso cenário, às vezes tem que quebrar parede, tem que fazer buraco, tem uma tubulação que precisa passar por algum lugar, e aí dependendo, pra gente que trabalha em condomínio, né, condomínio eu falo, se você vai quebrar uma parede e você não sabe o que tem do outro lado, chama o engenheiro para você poder se garantir. Então a gente já viu muitas situações aí, graças a Deus nunca aconteceu com a nossa empresa, porque eu sempre chamo o engenheiro e alguém fala bem assim, mas precisa de engenheiro, eu falo, vai por mim que precisa. E eu vi muitas pessoas ir contra isso e quebrar a cordoalha do cabo de aço, por exemplo, do condomínio, e tomar ali 50 mil ou 150 mil de prejuízo. Nossa. Por causa de uma cordoalha quebrada. Então, assim, parabéns aí pelo seu trabalho, e essas informações, elas vêm através de incentivos como esse, através dessa comunicação, né, que outras pessoas vão assistir e vão falar, epa, pera aí, a partir de agora eu não vou chegar mais furando qualquer parede não, quebrar a coluna nem pensar, né, e assim, sempre buscar uma instrução. Então, fico muito feliz em estar aqui com vocês, compartilhando essa informação. Antes de passar para o Jefferson e para o Leonardo, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade aí, o estúdio todo é material da Froistec, né? O Átila, o Isaac nos deram essa ajuda aqui, né? Que foi muito bem-vinda e nos permitiu estar aqui fazendo esse programa. Legal. Vamos lá, por favor, Jefferson. Boa tarde a todos. Quero agradecer em nome da Atende a oportunidade de estar aqui com vocês, para a gente estar falando um pouco sobre portaria virtual. Opa! Remota, corrigindo, a portaria remota. E agradecer, né, a você, Cioto, que está fazendo esse trabalho tão maravilhoso aí para todos, né, e os síndicos, os administradores, que dependem, né, dessas informações para que cada um consiga atingir o que eles precisam realmente. E através do seu canal, isso tem sido de extrema importância para os administradores e também para os síndicos, né, que precisam desses segmentos para trazer a tecnologia para esse segmento tão importante que é a parte de portaria remota. Sem dúvida. Meu nome é Jefferson, eu sou aqui do estado do Espírito Santo, né, e nós estamos aqui com um serviço novo que é da Atende Portaria. E estou aqui muito feliz participando aqui desse podcast com vocês, o qual nós iremos falar um pouco mais logo mais a seguir. Isso aí. Ok, por favor, Leonardo. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende a hora, tudo, né? Bom tudo. Olá, né? Olá. Porque agora a gente pode ouvir a hora que a gente quiser as coisas, né? Verdade. Então, isso é muito importante. Eu sou o Leonardo, da Atende Portaria. Eu trabalho um pouquinho de tempo aí com portaria remota, então se eu tiver que fazer outra coisa na vida eu vou ter que aprender, porque eu comecei trabalhando com isso com 15 anos de idade e estou até hoje trabalhando aí. A gente está presente no Brasil inteiro, obviamente aqui com o nosso grande parceiro Jefferson. Te agradecer, senhor, porque esse trabalho de educação, esse trabalho de trazer informação concreta e não se basear nas notícias de fake news, nas notícias de Instagram, nas notícias de TikTok, de tudo isso é essencial para o mercado. Eu acho que isso só fortalece. O síndico que é nutrido com esse tipo de informação que você traz aqui, o síndico que se baseia nisso, ele vai ser um síndico mais assertivo, ele vai ser um síndico que vai ter menos conflito, ele vai ser um síndico que vai trazer mais tecnologia, ele vai ser um síndico que vai entender o mercado condominial. Então, primeiramente é um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que esse trabalho é um trabalho que vai ficar um legado para o meio condominial. Então, se a gente já está incomodando a Globo aqui, a gente vai incomodar muita gente. Ou as pessoas têm que entender que elas precisam consumir um conteúdo realmente que tenha essa credibilidade, que é o que você traz aqui, com todo mundo que você convida para participar do podcast, para se inteirar dentro do mercado condominial.
Então, como eu falei aqui, a Atente Portaria é uma empresa que está presente no Brasil inteiro. Então a gente, assim como vocês, a gente viaja o Brasil aí, a gente tem vários Brasis dentro do nosso Brasil. Pegamos um pouquinho de experiência de cada lugar e compartilhamos com todo mundo. Eu acho que isso é muito importante, isso reforça o mercado, isso dá credibilidade a todos nós. E eu tenho certeza absoluta que os condomínios aí do Brasil vão ser muito melhores e vão ter um convívio melhor com o consumo do nosso conteúdo aí daqui por diante. Ô Léo, eu iniciaria com você, se você me permite chamar de Léo, fica mais fácil, justamente sobre isso, sobre esses Brasis, que eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Veja, antes é de São Paulo, né? Não é, mas está aqui no Espírito Santo já há algum tempo, e ele sabe perfeitamente que no Espírito Santo, tal qual em Minas Gerais, o mineiro, a gente brinca, é muito desconfiado, né? E do Espírito Santo, o capixaba talvez seja um pouquinho mais, né? Pelo menos essa é a minha percepção no que tange a tecnologia, né, que vocês trazem, que é uma tecnologia nova, inovadora, gera uma redução de custos absurda, né? Mas eu gostaria que você fizesse uma comparação entre estados, se for possível, né? De como isso acontece, Rio, São Paulo, cidades maiores, cidades menores. Existe esse, o que eu imagino que seja uma dificuldade dos síndicos e dos próprios condôminos, né? Porque obviamente o síndico não decide sozinho, de partir para uma portaria remota, partir para essa tecnologia, essa nova tecnologia, ou é o mesmo padrão em todo mundo, em todo o Brasil? Então, seu Otto, isso aí é um grande desafio para a gente, né? Eu sempre falo com as minhas unidades locais, porque eu viajo e visito a grande maioria, né? Todo mundo me fala uma coisa: vender portaria aqui em Tananã é diferente. Todo mundo fala isso e eu já percebi que realmente é diferente. Então você vender uma portaria lá em Porto Alegre é diferente de você vender uma portaria em Belém do Pará. É diferente de você vender uma portaria em João Pessoa, em Manaus ou aqui em Vitória, por exemplo. Cada mercado tem uma característica e um modal de trabalho. Cidades litorâneas, por exemplo, a gente tem vários diferenciais que precisam ser vistos na concessão do projeto. Cidades que eu posso dizer assim, com pessoas com uma idade maior, também temos uma outra abordagem, um outro tipo de convencimento, talvez até alguns outros serviços que nós temos hoje no mercado. Hoje, a Atente Portaria, ela também se destaca porque a gente não tem um modelo só de portaria remota. A gente tem mais de 10 modelos de portaria. Então eu tenho portaria remota para 4 casas, cada uma custa 30 milhões de reais, e eu tenho a portaria remota para 800 apartamentos, 50 torres. Isso eu já tenho funcionando, isso não é nem proposta, não é eu quero, eu desejo, isso eu já tenho hoje funcionando. Então assim, eu entendo que o projeto precisa ser sob medida. Então se você está ouvindo isso hoje, e você fala assim, o meu condomínio não dá para eu entrar com portaria remota, o meu condomínio tem um problema de entrega, o meu condomínio eu tenho muito idoso, o meu condomínio fica na beira da praia, o meu condomínio eu tenho muito Airbnb, o meu condomínio o porteiro tem 30 anos, o meu condomínio... Gente, tudo dá para fazer, de jeitos diferentes, obviamente respeitando a cultura do lugar, obviamente respeitando a população daquele condomínio, quem está morando naquilo, porque eu acho que assim a portaria remota ela precisa trazer paz para o síndico, paz para o morador, paz para quem está ali naquela redondeza e não conflito. Então muitas vezes esse tema ele é levado por uma assembleia, ele é levado para um caminho que não é um caminho que é um caminho da harmonia. Então isso também é uma coisa que a gente trabalha bastante em todo o Brasil. O preconceito lá atrás da portaria remota e agora as pessoas começando a se acostumar com aquela grande frase que o Júlio já fala há muito tempo, a gente já fala há muito tempo.
portaria remota não é mais se serve no meu condomínio, e sim quando vai ser instalada no meu condomínio. Porque cada vez mais está mais difícil a mão de obra, cada vez mais está mais difícil você manter as pessoas, a gestão das pessoas. E em todo lugar do Brasil que eu vou, gente, é a mesma reclamação. Custo alto do condomínio, falta de segurança, redução, mão de obra, eu quero agregar tecnologia, o facial. Então, assim, em todos os lugares que a gente vai, as reclamações, umas são um pouco mais intensas, uma um pouco menos intensas. Então, eu digo que a portaria remota ela precisa ser sob medida. E o seu condomínio, não importa como ele seja, tem a solução. A portaria remota cabe em qualquer condomínio do Brasil. Ok. Anderson, você deve ter condomínios com e sem portaria, né? Isso. Você consegue fazer uma comparação com a gente? Qual é a sua percepção de interesse? Então, estava até conversando com o Léo ali e o Jefferson, antes da gente, foi no período da manhã até, falando sobre essa questão das portarias. Quando você tem uma entrega de um empreendimento novo, na planta, né? O grande desafio é a cultura. O grande desafio é cultura, não é nem uma questão regional, como você estava falando, né? Em todo lugar. A tecnologia ela já está disponível. A tecnologia hoje ela já está bem avançada, que você tem disponibilidade. Não é como antigamente você tinha algum problema, mas se cair uma internet, aí vai ficar sem comunicação. Não, agora já tem redundância, é um custo muito baixo, né? Então o problema tecnológico já está superado, né? Já está superado. Sim. Agora uma coisa que você tem que trabalhar é a cultura. Então, quando você está entregando um novo empreendimento, e tem acontecido muito aqui em Vitória, empreendimentos de altíssimo padrão e já com a portaria remota. Por quê? Porque as pessoas que ali adentrarem, elas já vão adentrar a uma nova cultura, uma nova forma de tratar essa questão, que também exige muito sim, da responsabilidade dos condôminos para trazer essa segurança, né? Então, acho que tanto na portaria presencial quanto na remota, ainda tem procedimentos que ainda precisam ser adotados pelos moradores daquele condomínio. É claro que são diferentes. Tem uma dependência do morador, ele precisa ser colaborativo. E ele não tem como ele deixar de ser parte fundamental para ainda trazer segurança para o condomínio. Porque você tem procedimentos numa portaria remota, você tem procedimentos na portaria presencial, e que é fundamental a ação do condômino, do morador, proceder de forma correta para não furar. Porque você pode colocar a tecnologia mais top das galáxias se for, mas se o cara não proceder de forma correta, o morador... Eu sempre uso uma frase, Anderson, que a portaria remota é que nem avião. Nunca dá problema por causa um avião nunca cai por causa de um motivo só. E a portaria remota, ela também não falha por um motivo só. Sim. Então tem uma série de coisas que precisam acontecer, uma série de redundâncias para ter uma falha, né? E uma delas, um elo dessa corrente é o morador. É o humano. É a cultura. E aí, para responder a sua pergunta, né? Existem diferenças sim. E eu vou até dizer para vocês que até um momento eu estando síndico e nunca ter sido síndico de um condomínio com portaria remota, eu não poderia opinar algo nesse sentido. Agora, tendo condomínios que é 100% portaria remota e o outro, a gente pode agora comparar. Eu vejo muito vantagens em relação à questão de segurança e de procedimentos e protocolos de segurança nos que são de portaria remota. Hoje você... Estou falando aqui para vocês, o que de portaria remota, eu como síndico profissional, eu vejo que tem processos e protocolos muito mais bem claros e contínuos do que a portaria presencial, que muitas vezes até falei lá com o Léo e com o Jefferson, né? Que cabe ao síndico estar continuamente dando treinamento para o porteiro. O porteiro Zé, né? A gente brinca, é o porteiro do dia a dia. Você pode dar um treinamento para ele sobre a questão de segurança, procedimentos, protocolos, o que ele pode ou não pode fazer, mas ele relaxa. O ser humano relaxa também, né? Você tem que fazer tudo de novo, né? Tudo de novo sempre. E aí se tiver uma renovação, mais uma vez. E aí de novo a questão do fator humano, que aí aquele cara tem que estar muito bem treinado. E eu tive a oportunidade de conhecer as centrais, as CCOs, né? De portaria remota, e que você vê que tem uma equipe por trás disso que fica acordado ali a noite toda. Não tem como o cara dormir. E tem um sistema, né? Que ele faz... E revezamento. Isso, não, mas tem um sistema onde
eu copilo as informações e lá dentro ele tem travas que o próprio meu ser humano lá dentro da central, ele não consegue cometer falhas porque o sistema operacional não deixa. Então eu achei fantástico. Eu acho isso fantástico porque não tem você trazer esses protocolos de segurança para dentro de uma portaria presencial. É um nível bem elevado em relação à questão de segurança. Nunca tive problema de segurança, o seu outro. Nunca tive problema de segurança com portaria remota. Não está nada combinado aqui que a gente está falando aqui não, tá? Eu estou colocando meu ponto de vista que ainda é muito desafiador para o síndico ainda manter um treinamento e ainda se preocupar com a questão de segurança nas portarias. As entregas dos condomínios novos e de alto padrão, então isso não diferencia se é de alto padrão ou se é de baixo padrão. Portaria para todos os estilos e níveis, né? O procedimento é o mesmo. Onde que tem o grande desafio? Condomínios que já são há muito tempo da forma convencional e converter isso aí para portaria remota. Aí eu já até conversei com os nossos colegas aqui que é uma questão de que o síndico, isso aí, né? Não, e trabalhar como o Léo até falou, você pode ter um condomínio que tem um perfil de moradores mais idosos e que você precisa trabalhar de uma forma um pouquinho mais lenta em relação a essa questão da introdução do uso da tecnologia. Então eu já tenho 2 condomínios. Ainda não está decidido qual vai ser a portaria remota, se vai ser uma Frostec, se vai ser a Atende. Mas eu já estou trabalhando na cultura, na mentalidade das pessoas, já implementando equipamentos de segurança que já são utilizados, o leitor facial. Exatamente. Então, vai chegar um determinado momento que eles vão se acostumar com a tecnologia, com o uso da tecnologia, ao ponto que eles mesmos vão questionar, falar assim, escuta, a gente já está usando isso aqui, para que precisa do porteiro presencial então? Opa, então já fomos para um outro nível de implementação de uma portaria remota num condomínio já antigo e que já estava acostumado com uma portaria presencial. Então é uma dica que eu dou até para os colegas síndicos que porventura queiram fazer uma transição. E aí entra as questões que os nossos colegas podem até falar da questão de custo. Quando você realmente, o custo trabalhista ainda é muito elevado nas empresas e o condomínio não é diferente disso. Muitas vezes ali você tem o condomínio muito travado, pouca acessibilidade. E a tecnologia ela permite você se dar essa acessibilidade. Só que aí como que você vai ter essa acessibilidade num condomínio que às vezes não tem caixa para poder fazer um investimento em tecnologia? Isso aí. Então hoje a gente vem com propostas que o condomínio não precisa sair metendo a mão no bolso, ocupando fundo reserva, fazendo taxa extra para poder colocar uma portaria. Então nós hoje como portaria remota, a gente consegue dar essa flexibilidade, tem formato de locação de portaria, onde o síndico, eu queria ter uma eclusa em funcionamento, né? Eu queria ter um facial na porta externa, eu queria ter um facial na porta interna, fazer um controle de entrada ali dos moradores. Você faz todo o projeto, faz o projeto de acessibilidade, você consegue ter reserva para você também trabalhar em outras áreas e quando você vem para a portaria, você consegue idealizar outros projetos que muitas vezes você tendo ali um gasto de 20, 30 mil reais com um porteiro lá por mês, você não conseguiria fazer. Então a gente já teve implantação em alguns condomínios que foi briga, foi assim, de ganhar por um voto. Só que depois os senhorzinhos que tinham dificuldade lá no condomínio falar, não é que esse negócio é bom mesmo, nossa, tá tão fácil agora. Quando começaram a usar, né? Quando começaram a usar, eu não tenho mais que ficar esperando, agora eu chego, eu entro no meu condomínio a hora que eu quero, eu não preciso mais ficar carregando chave, então acaba com essa dificuldade e eles passam a ver o sistema funcionando. E eles viram super fãs, super adeptos e vira vendedor de sistema no final. E a gente sabe que eles se acostumam sim. Eles se acostumam com tecnologia, a gente tem tantos senhores e senhoras já que usa aí, né? A tecnologia, o WhatsApp, redes sociais, questão... A gente vê um pouco, Anderson, nas pessoas mais idosas, essa resistência realmente no primeiro momento. A mudança, a mudança da cultura do uso, nesse primeiro momento. Realmente é uma coisa que no tempo do dia a dia, do uso, nessa prática que nós conseguimos fazer, né, passo a passo, devagar, eles conseguem sim aderir e, como o nosso amigo disse aqui, eles acaba se tornando um tipo de defensor da tecnologia. Legal, né? Muito legal. Eu acho, no meu entender, né, conheço pouco disso, nunca usei, mas o grande diferencial é o custo, né?
o grande motivador da substituição do presencial pelo remoto é o custo, né? Certamente. Vocês conseguem me dar um parâmetro de comparativo, Claro. percentualmente, o quanto é mais econômico você estar no Sim, remoto? Certamente. Seu, olha só, hoje um condomínio, a maior despesa de um condomínio hoje é a mão de obra. Então vamos aqui fazer um exemplo bem prático, né? Você tem um custo hoje com a mão de obra dentro do condomínio para você manter um porteiro em torno aí de R$20 mil, não é? Por porteiro? Por cada Não. Hoje para Ah, você os ter o quatro. tá em torno de R$24 mil para ser mais 24, preciso R$20 ali. mais ou menos. Isso. Para você manter uma equipe 12 por 36. Isso, 12 por 36. Para cuidar do seu condomínio. Então, com a ideia da portaria remota, que é uma solução tecnológica e segura, que nós trazemos isso para os nossos clientes, era que nós conseguimos reduzir isso para R$10 mil, por exemplo. Menos da metade. Menos da metade. Fala até junto, hein? Menos da metade. Se for E bem realidade negociado de dá até para 24 fazer mil, menos. R$24 mil nós conseguimos reduzir entre aí 10 mil, 8 a 11 mil, 10. 12 mil reais. Vamos Ficar na negociar casa dos 8 a 10, 8 a 10. mil. Você já está querendo fechar o negócio. Tô negociando. Deixa eu lhe perguntar. A questão das novas tecnologias e de equipamentos, né? O quanto isso impacta no financeiro? Porque é inevitável que esses equipamentos logo perdem a vida útil, ou melhor, chegam novas tecnologias e você tem que substituir. Isso é relevante, ou a economia que se faz no todo já representa um resultado importante? Então, senhor, a parte de tecnologia, imagine que você hoje contrate uma portaria remota. A empresa que está fazendo isso, no meu caso, vou dizer aqui, atende. Nós entregamos isso para o condomínio, e dentro desse período que nós entregamos, vamos supor, 36 meses, a gente fica responsável pela manutenção, e o condomínio ele não tem custo em relação a inserir essa tecnologia. Okay. A tecnologia que entrega é a empresa que está sendo contratada. E na medida em que for havendo melhorias de tecnologia, nós vamos inserindo isso e vamos atualizando, deixando sempre o condomínio atualizado. Quando você compra o produto, né? Okay. Eu falo assim, hoje tem várias modalidades. Você pode comprar o produto, mas você também pode contratar em formato de locação. Quando você compra o produto, a responsabilidade ela passa a ser do condomínio pela troca do equipamento que vier a queimar. Mas quando você contrata uma locação, por exemplo, precisa de fazer uma atualização, algumas melhorias, se for para áreas que não possuem, entra como aditivo. Agora, se for uma área que você tem um equipamento, mas esse equipamento já está ultrapassado e dá para melhorar alguma coisa ali, o condomínio ele não tem custo, né? Porque ele já está coberto pela mensalidade que ele já paga. Então se torna muito viável também o formato de locação para aplicação de portaria remota. Então você tem, assim como o amigo ali falou, você tem vários formatos de contratar portaria. E aí o bom é que para o cliente ele tem essa flexibilidade, ele tem essa opção de escolher. Né, eu já tive situação que eu estava tratando com o síndico faltou me botar cachorro, porque ele não era daqui, não conhecia muito a cultura do estado e que não existe esse negócio de locação, que eu nunca vi e tal. Aí eu falei, vamos fazer um combinado? Vai lá na sua administradora, senta, se reúne, conversa, depois o senhor volta, a gente decide. Se o senhor quiser eu te vendo os equipamentos, tá? Mas frisando que a locação é uma das possibilidades, o senhor acabou de assumir o condomínio. Se o senhor quiser comprar, eu te vendo tudo, eu até tiro o que está aí e te vendo novo. Mas se o senhor quiser alocar, a gente faz uma alocação. Ele foi lá, pensou e tal, olhou. Eu queria te pedir desculpa porque a gente estava analisando aqui e para nossa realidade, a alocação ela acabou se enquadrando melhor. Então a gente vai continuar com o formato de locação. Aí eu falei, beleza, assim seguimos. Então a gente deu essa possibilidade, né, dele poder pensar, dele olhar, dele refletir, porque se ele virasse e falasse também, não, eu continuo com a minha opinião, eu não concordo que locação é o melhor caminho, e eu ia falar com ele. Então, já que a locação não é o melhor caminho para o senhor, a gente tem uma segunda possibilidade, que o senhor pode fazer a aquisição desses equipamentos. Mas é tudo colocar na balança, conversar lá dentro do condomínio, porque para uns vai ser melhor comprar, e para outros
vai ser melhor locar, exatamente por colocar na balança também essa troca de equipamentos quando necessário, e você já consegue ter ali no seu condomínio uma previsão exata quando você loca o equipamento. Você já sabe qual vai ser o seu custo. Se você tem o equipamento trocado, você pode ter alguma surpresa, assim como o elevador, né? Só que a diferença do elevador é que uma placa custa 20, 30 mil. Na portaria o custo é um pouco menor, mas quando você loca, você evita surpresas. Você já sabe o que você vai pagar ali mensal. É porque entra essa questão orçamentária do condomínio. Você Exato. tem um custo fixo, inclusive você não precisa se preocupar com a questão da manutenção dos equipamentos. Exato. Então ela já está embutida. Você vê, né, o seu outro. Eu acho que questões financeiras não é problema. Não é problema tecnológico. De novo, eu volto a frisar para vocês. Cultural, né? Ainda é cultural. Cultural. A gente ainda tem se a gente fizer uma geral aqui, a gente fala assim, existe solução para tudo. Existe dessa forma, não precisa comprar equipamento, pode entrar dentro do aluguel com renovação contínua. Enfim, N coisas que dá para poder, inclusive, entrar dentro da peça orçamentária do condomínio legal, que não precisa ter previsibilidade para eventualidades de equipamento que porventura vai dar algum problema, né? Mas é cultura, cultura. Eu acho que aí é uma coisa que a gente tem que trabalhar, dependendo do perfil, pode se mudar rapidamente. Agora, se é um condomínio que vai migrar para a portaria remota, vai depender do perfil desse condomínio e como o síndico vai conduzir esse processo. Bom, já dei uma dica como que a gente poderia fazer para um perfil de pessoas mais idosas. Vai devagarzinho, vai introduzindo tecnologia e o uso da tecnologia no dia a dia. E na hora que você menos esperar, vão virar fãs, como você até falaram aqui, né? É uma coisa importante, Anderson, esse outro, essa mudança, essa virada de chave. A gente ainda falando de custo, muita gente pensa em colocar a portaria remota para baixar o valor do condomínio. Mas o que a maioria dos condomínios hoje vem fazendo no Brasil, a maioria do que vem acontecendo é que o condomínio ele chega num ponto que ele precisa aumentar a taxa condominial dele. Por quê? Porque além de ele ter a portaria física lá e tal, ele começa a ficar cada vez mais velho. Sim. E ele começa a cada vez mais ter manutenções corriqueiras. Isso aí vocês são aí, o senhor que é o especialista nisso aí. Né? É o lado da engenharia que vai fazer. E isso demanda de investimentos. Então, ainda sobre o custo, o que a portaria remota ajuda demais? Você mantém a taxa condominial, a gente diminui pela metade o que tu gasta hoje com portaria, e esse recurso que sobra, ele fica em caixa para você o quê? Para você fazer uma modernização de fachada, para você fazer uma melhoria no jardim, para você fazer uma troca da pastilha, para você fazer uma pintura no condomínio sem chamada de capital. Para você fazer uma rampa de manutenção a médio e a longo prazo. Manutenção de forma geral. Exatamente. Se vocês forem botar, a gente tem cases nossos que se a gente for botar na ponta do lápis, em 5 anos de contrato, o condomínio chega a economizar R$1 milhão. De forma totalmente sustentável. E ele não mexe. Segura, aproveita e insere aí na conversa a questão da segurança. Existe alguma perda ou ganho em função da instalação da portaria remota? Eu falo isso sempre, Cioto. A portaria remota ela é muito mais segura do que a portaria física. Eu vou elencar só alguns passos aqui. Primeiro, o elo mais frágil entre a segurança do condomínio é o ser humano. A gente já falou aqui, o Anderson já trouxe aqui. Então, o que a portaria remota ela tem de específico? Hoje a portaria remota a gente trabalha com uma tecnologia agregada a eventos. O meu operador, ele não tem distração. Então ele trabalha sobre um evento gerado. Por isso que eu tenho tantos condomínios com poucos operadores. Então eu vou trabalhar efetivamente somente quando acontecer, por exemplo, um portão deixado aberto. Então hoje a gente tem uma tecnologia na Atende Portaria que o portão ficou aberto 30 segundos, eu tenho uma ação imediata de um evento com um operador meu. Ele vai entender, vai saber a última pessoa que passou naquele portão ou naquela porta e vai entrar em contato com essa pessoa. Porque é a pessoa que está mais perto. Ela é a pessoa mais perto, não é o meu tático, não é a polícia, não é ninguém. É a pessoa mais perto daquela porta e a pessoa que passou lá por último. Então,
ei, Anderson, você passou na porta lá e a porta ficou aberta. Eu preciso que você volte lá e feche. Então eu garanto que essa pessoa está fechando a porta. Então se eu tenho as portas sempre fechadas, se eu tenho os portões sempre monitorados, se a minha cerca elétrica, quando tem um evento, ela cai especificamente para a minha operação, se o meu alarme perimetral, que são aqueles sensores de barreira, eles estão sempre bem alinhados, se o meu alarme de incêndio, que é um ponto importante, está integrado com a minha portaria remota, tem um acionamento do alarme de incêndio, eu recebo isso em tempo real e eu tenho uma operação que trata aquele evento específico, ele é muito mais efetivo. Imagina que eu não tenho aquele olho de Mônica que a gente sabe, que, nossa, eu tenho que ver todas as câmeras ao mesmo tempo. E aí, se o porteiro físico dá um vacilozinho e vai lá no banheiro, se o porteiro físico está no horário de almoço dele, se ele por uma eventual questão tem uma festa no condomínio, tem uma fila de gente para entrar, ele tem que liberar uma a uma e conferir. Então às vezes ele fica 10 minutos sem poder ver a câmera do portão de entrada dos fundos. E a gente sabe que hoje cada vez a engenharia social, que é a engenharia do malfeitor, do mal mesmo, tá cada vez pior. Então eles monitoram, inclusive. Ela estuda isso, o condomínio, ela para lá na frente, ela vê a rotina do condomínio. Quem entra, sai. Isso. E quando você tem processos claros, que foi o que o Anderson falou antes, não passa. E eu tenho pessoas diferentes, não é uma pessoa que é acostumada com isso, a segurança, ela sobe de nível, ela sobe de patamar. Então a gente tem dupla checagem em tudo, a gente sabe se o morador é o morador, se o visitante é o visitante. Então a gente tem reconhecimento facial que compara com a foto da pessoa que está lá. Então se o Anderson chega lá e dizer assim, eu sou o Anderson, mas aí a minha câmera falou assim, não é o Anderson. Esse rosto aqui não está no meu banco de dados. Então, eu falo assim, me confirma o seu telefone. Aí, deu uma gaguejada, porque ele está olhando aquele dado, porque esse dado ele pega na internet em qualquer lugar, a gente já starta um procedimento interno nosso de segurança, da nossa central de operação. Eu tenho uma célula para tratar só isso. Ela não trata atendimento, eu tenho uma pessoa que trata só evento de segurança, então ela é treinada, ela é focada, ela tem a malícia do mercado. Então a gente passa por testes disso. Então eu reafirmo, a portaria remota ela é muito mais segura do que a portaria física. Porque tem esses elementos tecnológicos, inclusive com inteligência artificial, né, trabalha sobre eventos e coisas que muitas vezes o humano ali não está dando essa devida atenção. E aí quando você exponencializa isso, se for um condomínio que vocês falaram, 800 moradores, um baita de um condomínio com quantas centenas de câmeras num ambiente desse? Humanamente impossível de ficar monitorando isso, né? Eu fiz um teste num condomínio que foi até engraçado, né? Na verdade, meu sócio fez esse teste. Conforme ele falou da inteligência do reconhecimento, né, tanto pela câmera quanto pelo aplicativo que você tem na sua mão. Hoje existe uma ferramenta, que é uma ferramenta que o síndico ele pode utilizar ela, que é você identificar se aquele morador ele realmente pertence àquele condomínio ou se ele é um intruso. E aí a gente chamou algumas pessoas dentro de um condomínio que a gente estava fazendo a implantação e os moradores já estavam cadastrados para simular. Aí fomos cadastrar. Aí o primeiro que fez o teste, né, foi logo com o síndico. Então posicionou a câmera para a face do síndico, aí mostrou para os moradores, o sistema está me dizendo que ele é o síndico, né, e dá todas as informações. Aí o morador, não, você tá funcionando porque é com o síndico vai funcionar, eu quero ver funcionar comigo. Aí meu sócio falou, então vem cá o senhor. Tira foto bonitinho. Né? Aí pegou, não é nem tirar foto, o sistema ele faz uma scanner do seu rosto, né? Aí posicionou o celular pra ele, fez uma scanner, puxou, isso aqui é bruxaria. Mas é incrível, é muito lindo você ver. A tecnologia ela tá muito acessível, já não é tão caro, inacessível como era antigamente. E são coisas fantásticas que estão acontecendo e a inteligência artificial ela vem justamente para poder auxiliar isso. Sim. O que eu recomendo para os síndicos, né? Temos uns síndicos aqui presentes. O que acontece? A tecnologia é tratada como aquele cachorrinho de estimação, né? Ele vai te ajudar em tudo. Só que vai ter hora que você vai ficar chutando ele ali, ó. Vai ter momentos que ele vai chegar querendo te ajudar em alguma outra coisa, você vai dar um pé nele. Você tem que adestrar ele. Exatamente. É o que eu falo para os síndicos. Cara, a tecnologia, quando você implantar uma portaria remota, por exemplo,
Aí ele fala, implantei a portaria remota, resolvi todos os meus problemas. Não exatamente. Você resolveu o seu problema de acessibilidade, certo? Então você criou uma segurança para aquele ambiente. Só que tem muitos outros ambientes que eles podem ser complementados. Então, por exemplo, você consegue, depois que você fez, quando você entra com a portaria, que ela é moldável, você pode fazer os acessos principais, que é a entrada do condomínio e garagens, e fica opcional você fazer elevador, você fazer outras portas internas do condomínio, academia. Sim. E muitas vezes a segurança que você implantou na portaria, ela vai te dar mais de 60% de economia, e desses 60% não é reservado nem 10% para você fazer os outros perímetros. Então, às vezes você tem algum outro perímetro de vulnerabilidade, você tem uma portinha lá no fundo do condomínio, que você precisa arrancar ela e fechar, aí fica economizando e não arranca. Aí começa a colocar o dinheiro que você poderia também ser reservar 10% para tecnologia, vai ser reservado para reforma de área de lazer, vai ser reservado para poder comprar uma chopeira, vai ser reservado para tapar uma goteira. Beleza, não está errado, mas o que eu aconselho é você estar sempre aprimorando em tecnologia, porque a segurança ela é a camada. Então você fez a primeira camada, que é a portaria ali, colocou sensor nas portas, todas as informações. O que mais eu posso fazer? Eu tenho dinheiro para fazer isso agora? Não, por causa de outras particularidades. Mas eu posso fazer uma previsão para eu poder implementar, para eu poder melhorar a segurança. Então hoje acontece isso. Hoje não é feito, em muitos condomínios, tem alguns que fazem, tem alguns que eu inclusive auxiliei o síndico, eu fiz um plano para ele, falei, cara, você precisa de alarme, você precisa de motor, você precisa de câmera, só que você não consegue fazer tudo agora de uma vez. Então o que você vai fazer? Executa um plano para 2 anos. A gente consegue fazer um plano para 2 anos? A gente atende as suas prioridades agora. E dentro desse plano de 2 anos, a gente instala todo o seu sistema de alarme, fecha todo o perímetro, a gente troca seus motores dos portões, estão te atendendo, são mais lentos, mas você pode evoluir e colocar portões mais rápidos, né? A gente melhora a condição de suas câmeras, dá para fazer dessa forma? Aí ele falou, dá, eu só vou te pedir para você gerar um alerta toda vez que eu acabar de te pagar um projeto, uma parte do projeto. Acabei de te pagar, você vem, faz uma verificação do que vai precisar, a gente aprova a segunda etapa. E assim a gente fez no condomínio e conseguiu fechar o condomínio assim, 100%, porque foi um dos condomínios que ouviu, hoje é 0 centavos que eles precisam fazer de investimento, deu certo porque fez... Totalmente coberto. E está totalmente coberto. Tecnologia, todos os equipamentos onde precisa ter, tá tudo pronto. Então é a recomendação que eu faço. Eu não posso fazer agora, beleza, faz pelo menos uma previsão, faz um plano. Planejamento. Que aí você não vai ter dor de cabeça. Outra dúvida aqui. Pós-pandemia, a questão de compra online virou uma febre, né? Febre. Eu não gosto disso, mas a minha mulher extrapola todos os limites. Todo dia ela tem um monte de caixa chegando. Como é que faz? Vocês já vendem a portaria com a solução dessa recebimento de iFoods e encomendas da vida? Senhor, hoje nós temos uma solução bem legal, que é o armário inteligente. Então a portaria remota, ela já é munida do armário inteligente, que hoje ele tem homologação com os Correios. Legal, né? E o morador ele tem essa facilidade de ter segurança no recebimento da mercadoria dele. Então a portaria remota, dentre vários procedimentos que nós adotamos, existe o armário inteligente. Esse armário inteligente, ele fica nas dependências do condomínio. Geralmente a gente coloca ele na parte que nós chamamos de pulmão ou clausura, cada um usa um tipo de termo. Sim. E esse armário ficará ali para o carteiro chegar, coloca a mercadoria, o sistema que está englobado com a portaria remota envia uma mensagem direto para o celular desse morador, e o morador vai ter um tempo determinado que será estipulado pelo próprio síndico, né, para retirar essa mercadoria, e tudo de forma automatizada. Se o morador quiser conferir, né, o horário que chegou ali, ele vai ter, pelo próprio aplicativo da portaria remota, ele vai conseguir visualizar o horário que ele chegou e vai se programar para tirar essa mercadoria. Tudo com segurança e notificação de eventos, né, que não deixa de ser um evento. E uma das recomendações que a gente faz, até para funcionar muito bem, normalmente o condomínio, você consegue trocar os porteiros por portaria, mas você sempre precisa de um zelador, né, para cuidar da limpeza do condomínio. Então, quando você dá uma autonomia para o zelador, porque os condomínios que não têm armário inteligente, o zelador é quem faz esse trabalho. Mas quando você dá uma autonomia para o zelador, você habilita ali o armário inteligente.
só que ele tem um acesso de controle através do aplicativo também. Às vezes tem um morador viajando, alguma coisa do tipo, o morador não viu o aplicativo, ele consegue ter uma ferramenta auxiliar para pegar o telefone ali, ou a própria portaria entrar em contato com o morador e falar: ô morador, olha só, tem uma encomenda sua que está lá dentro do armário inteligente, já está em tantos dias. Aí eu estou entrando em contato para poder te comunicar, para você poder fazer a retirada dele. Então você tem outros complementos. E complementando a informação do armário inteligente, é tão fantástico esse universo portaria inteligente, portaria remota, né? E portaria virtual por causa do nome, né? A portaria ela ganhou fama através da portaria virtual. Eu brinquei aqui, né? Eu sorriu ali, o Jefferson, não, peraí, remoto não. Virtual é algo que não existe, ela não é real. O inverso de real é virtual, né? Exato. Não, mas a portaria remota, ela existe. Ela existe. E ainda existe humanos ainda atuando, trabalhando, mesmo que, é claro, com tecnologia, com muita tecnologia, que uma portaria convencional não teria isso à disposição. A gente até já fez alguns estudos, aí eu sempre ficava na minha cabeça, por que portaria virtual? Né? Porque virtual virtual é um computador, é uma máquina, né? Mas aí foi o que virou febre. E aí no começo eu estava lançando a nossa portaria como portaria remota. Só que quando você abre uma empresa, né, você pensa assim, peraí, eu vou no master ou vou no micro aqui, né? Porque o remoto foi uma coisa que não virou aquela febre. E o virtual já caiu na boca do povo. É uma palavra comercial mais bonita. Né? Olha, mas eu vou dizer para vocês, ó, a ABESE, que é a Associação Brasileira de Segurança Eletrônica, né, a qual a gente é filiado, eu acho que até filiado. Vocês também são filiados, né? O termo correto é portaria remota. É o correto. Por quê? Porque o atendimento dele é remoto. Não é um avatar que está utilizando. É um humano. Não, é um humano. Então, qual que é a nossa ideia? É o quê? Dar condições remotas de uma pessoa fazer Operar o atendimento de uma portaria de forma remota. Exato. Então, por isso que ela é remota. Então, juntando o que o nosso amigo falou aqui, tá? Essa questão da interação nas entregas, né? E ainda pegando um pouquinho do gancho da entrega, a gente lançou agora há pouco também um outro mecanismo, chama Atende Entrega, onde a gente tem uma caixa, onde a gente pode depositar de forma rápida e prática as entregas lá dentro. Essa caixa é como se fosse uma boca de lobo, assim, onde o entregador ele escaneia um QR Code e ele consegue entregar mais de uma encomenda de uma vez. Por quê? Eu tenho hoje a limitação de portas no armário. Aí você vai me falar assim, mas aí para condomínios de 100, 200 unidades não dá para usar armário inteligente. Sim, eu tenho isso em condomínios grandes também. Só que a porta, não quer dizer que uma portinha é do teu apartamento. Ele é um armário compartilhado. E você vai trocando de portas assim que você vai tirando. Então libera e faz isso. Para condomínios, às vezes com mais blocos, com mais coisas, a gente tem essa caixa de entrega. Chama Atende Entrega, que a gente batizou ele desse nome. E aí também ele faz isso, coloca lá dentro. Então tem toda uma logística por trás disso. Como o nosso amigo também falou, é de fundamental o auxílio do zelador, o auxílio do SG, que são pessoas que estão lá no condomínio, e a nossa portaria, ela vai entrar em contato com eles e vai falar, me dá uma ajuda lá, tô com um pneu de carro para entregar. O pneu de carro não cabe num armário. Tem que colocar no depósito ali, né, numa sala. Chegou um colchão. Pessoal, isso aí a gente não tá na Disney, não pessoal. vai passar o a gente não tá na Disney. São procedimentos adotados, combinados com o síndico sempre, obviamente, né? Pautados numa assembleia, numa ata, para ter harmonia condominial, que é o que a gente preza aqui, mas como a gente falou aqui anteriormente, tem que ter um pouquinho de ajuda do zelador, um pouquinho de ajuda do síndico, um pouquinho de ajuda e conhecimento do morador. Exatamente isso. E aí eu quero trazer um dado bem rápido para vocês aqui. A gente tinha um condomínio lá em Santa Catarina, quando a gente implantou, tinha 27 anos de portaria física. Então tinha um porteiro lá que ele tinha 27 anos de carteira registrada no condomínio. E aí ele se aposentou, fez todo um negócio lá e tal, e a gente tirou.
Tinha encomendas lá que quando a gente foi lá fazer a visita para fazer o projeto sob medida, aquele negócio, tinha encomendas lá de 4 meses, 3 meses, 2 semanas. Misericórdia. Enfim, tinha tudo isso. E aí a síndica lá falou para nós, Léo, esse armário não vai dar certo, porque a gente vai botar aí e tal. Eu falei, vai dar certo, porque esse armário ele fica notificando, ele fica lembrando o morador que tem uma encomenda lá. E se ele não lembrar, funciona exatamente como ele falou. A nossa portaria liga lá, ô amigão, tu tem uma encomenda aí, eu preciso que tu tire, se tu não tirar eu vou trancar na salinha do depósito, tu vai conseguir pegar só quando o zelador estiver aí, tá bom? Tá bom, eu tô viajando, Mas tô vem cá, nos Estados você falou Unidos. que ficou quantos meses que ficou lá? 4 meses, teve encomenda que ficou 4 meses lá. Você tava, Não era isso importante, me faz lembrar né? aquele filme O Náufrago lá, que o cara, acho que ele tava naufragado lá na e depois portaria, eu descobri esqueceu o que de era. entregar as Depois eu encomendas, descobri entregou só qual que depois era a quando ele encomenda. Sabe foi qual que embora, era a né? encomenda? Era um tênis de corrida. Olha lá, E aí da a Wilson, pessoa- era o Wilson ou não? Não, um tênis de corrida. Era um tênis de corrida. E aí eu acho que a mulher do cara obrigou ele pra ele perder a barriga e ele não queria ir pra corrida. Então ele falou, Dizia que não não tinha chegou servido. ainda. Não chegou ainda. Ele deixava lá na portaria. Ah. Então esse condomínio, pra você ter uma ideia, o tempo de retirada das encomendas passou de dias, meses, para horas. Horas de retirada. E um dos Então, grandes- chegou a As pessoas falar- tinham achado que tinha até extraviado, né? Mas estava dentro do Exatamente. condomínio. Então, esse condomínio, ele mudou a cultura, que foi o que você falou lá no início. A cultura de recebimento de entrega. O cara recebia às 2 horas da tarde, a entrega, às 7 horas da noite ele já tirava. A às 8 horas da mudança, noite ele tirava. a mudança ela gera um incômodo, cara. Uhum. Até mesmo do desconhecido. desafio, É o né? desconhecido Um que desafio. faz as Exatamente. pessoas... E um dos grandes problemas que você resolve com o armário inteligente também, vira e mexe eu chegava nos condomínios, que o porteiro, que o entregador falou que entregou a encomenda pro porteiro, que tá lá assinado pelo porteiro. E no final não tinha nada assinado, né? Aí dava um bafafá danado. Com o aplicativo ele é rastreia. homologado para algumas agências de entrega. Então o correio, por exemplo, ele é homologado. Ele tem um Isso eu acho legal código. pra caramba, já que ele os correios exato. já ter reconhecimento, A né? hora que sai lá do correio, Já é integrado com o ele sistema já deles. na hora que sai lá do correio, o cara pega de manhã o tabletzinho, porque agora não tem mais papel no correio, ele pega no tablet, ele fala assim, eu encomenda pro seu Anderson, no código condomínio de rastreio. Avenida das Palmeiras, tal. Tem um entre parênteses depois falando assim, caixa inteligente, fecha parênteses. Então, e já tem uma senha ali. A hora que o cara Porteiro. do correio, Uhum. a hora que o cara do correio O cara chega, do correio, isso, ele já digita aquela senha e ele não consegue dizer lá no aplicativo dele que está entregue sem colocar aquela senha. Então, o que o nosso amigo falou, ele gera o quê? Rastreabilidade e confiança no processo. Homologado. Ele é obrigado a fazer o procedimento correto com o armário inteligente. Isso aí. E aí a gente está implantando agora num condomínio também as lixeiras inteligentes, né? Que não é só armário inteligente. Isso aí é um desafio, hein? Pra colocar as funciona? lixeiras pra fora. Como funciona? Como que funciona? Essa lixeira ela tem 2 camadas. Ela tem a camada interna e a camada externa, que são 2 tampas. Todas essas tampas são controladas por fechaduras eletrônicas. Então você pode colocar tanto tag quanto facial. Eu recomendo facial, que nos condomínios a gente já coloca facial em tudo. Então você coloca o facial lá na porta da lixeira. Aí quando você chega na porta da lixeira, ela libera através do seu facial. Aí você abre o tampão, que tampão da lixeira na parte de dentro também tem fechadura. Porque se algum meliante tentar entrar e invadir o condomínio pela lixeira, tem fechadura na parte interna e tem fechadura na parte externa. A lixeira na rua, quando o lixeiro chega, tem um interfone na parte externa para ele interfonar. E você pode também automatizar as fechaduras externas por um horário. O caminhão do lixo ele passa a partir das 18. Então, das 18 horas até as 20 horas, você pode deixar as fechaduras externas destravadas, mas interno está tudo travado. E seu condomínio não quer que fique destravado, por exemplo. Então você pode, pelo interfone mesmo, acionar o cara que vai fazer a coleta, né? Ele pode ir lá interfonar para a portaria, da portaria remota, ela aperta um botão, libera as lixeiras e ele faz o recolhimento do lixo pela parte de fora. Então o morador tem toda essa mobilidade, esse controle através do controle de acesso facial. Fazer uma adequação civil, né? Ao seu outro. Ter um espaço para poder colocar isso. É, na verdade... Todo prédio tem que ter. Tem adequação, um espaço, Não, a né? câmara fria ela tem que ter. Ele só vai adequar as Mas o portas. que ele tá falando é um carrinho que fica Na verdade, a travado gente lá. utiliza a própria lixeira. É a câmara Então, fria. você tem uma parede, aí você corta a parede da lixeira no meio, né?
que é só lajota ali Pra jogar mesmo. por cima. Aí você pega a boca da lixeira, você coloca ela você faz um recuo, né? Aí você coloca a boca da lixeira pro lado de fora e a parede ela separa a parte de dentro, né? E a lixeira ela fica acessível pra rua. É bem simples, é bem simplificado. Fala com o engenheiro, né? Fala, Dá não trabalho faz pra nós, nada, né? não Você é? não precisa nem de dinheiro pra fazer essa muretinha aí, não, hein? Vai. Chama o Zezinho da Não esquina, faz vai. nada sem acionar o engenheiro, que é problema. Bom, eu gostaria imensamente de agradecer a todos. Foi um prazer tê-los aqui. Nós estamos encerrando uma série de 3 programas hoje. Eu já fiz uma palestra de manhã cedo, já estou no meu limite. Mas a gente deixa o programa à disposição de todos, né? Acho que todos já participaram. O Átila, a Atende Portaria, o Júlio. O Júlio, infelizmente, teve o percalço lá da mãe que faleceu, né? Eu soube disso lá em Porto Alegre, acabei que não consegui me dar as condolências para ele, só fiz isso hoje, é a correria do dia a dia, mas de novo agradecer a todos e nos colocar à disposição para tudo que puder ser necessário aí para estar apoiando vocês, ok? Show de bola. Obrigado. Agradeço, Ceuto. Parabéns pelo programa de novo. Agradeço o Anderson pela troca de experiência. É sempre bom esse contato com o síndico, entender quais são as dores do condomínio, quais são os desejos, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente tratar a dor e o desejo do condomínio, do síndico, da administradora, de todo mundo que está lá. Eu tenho certeza absoluta aí que o mercado ganha muito com essa nossa troca aqui. Queria agradecer o pessoal aqui da Froistec, tá? Pela parceria. Eu acho que a gente tende só a fortalecer o mercado. Então a gente não é concorrente, a gente não é inimigo, parceiro, né? a gente é parceiro do negócio, então a gente tem que trazer tecnologia, a gente tem que trazer mercado pra coisa, todo mundo, tem não mercado para tem todo mundo. Eu a tenho menor dúvida. certeza absoluta que a gente vai prosperar aí em conjunto. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu agradeço aqui a oportunidade por poder estar aqui trocando essa ideia legal, né? Nós, a Froistec. E hoje a gente atende também a portaria e o condomínio que ele também não tem portaria, que ele é só manutenção, a gente atende também, né? A gente está ali flexível, atende todas as áreas para poder estar entregando o melhor resultado. Mas é o que ele falou, né? Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. A gente está sempre em contato para um estar fortalecendo o outro, né? E tá trazendo a qualidade para o cliente, porque pagar barato você já sabe que você não paga por qualidade, né? Então você tem que pagar o essencial para na hora de você cobrar um efetivo, um resultado ali, você tá cobrando pelo que você tá pagando. Porque se você for pegar qualquer um de esquina aí que fala que atende portaria, atende de casa pelo celular, na hora que você precisar de um efetivo e não funcionar, você também não vai estar no direito de cobrar, porque você também não vai ter quem vai te dar a resposta. Então, procurar empresa confiável, empresa que vai te atender, responsável e empresa que está pensando aí em te entregar o melhor resultado. E o melhor resultado nunca é o menor preço, tá? É isso aí. É verdade. É isso Eu também aí. gostaria de agradecer, Ceuto, pela oportunidade, complementando aqui com o nosso amigo Leonardo Dias, e nosso amigo aqui da Frostec. Nós estamos aqui para somar realmente, né, e trazer o melhor aqui para o mercado capixaba. E conta com a gente por que precisar. Agradecer mais uma vez ao Ceuto, né, pela oportunidade, parceria que a gente está caminhando aqui. Prazer em conhecer os nossos colegas da Atende, que a gente acabou se conhecendo aqui agora no congresso. O pessoal da Frostec já está aqui mais um bom tempo de caminhada no mercado com a gente também, né, Isaac? Agradecer pela presença de vocês. E aqui encerrando, né? Nós estamos aqui no Congresso Nacional de Síndicos em Vitória, né, Ceuto? É o Que primeiro, bacana né? demais, é o primeiro que a gente viu. Primeiro de muitos. Eu já falei até para o Sérgio Craveiro, né? Era um sonho a gente realmente trazer essa estrutura e nesse formato que a Conase entrega, né? Nós tivemos a oportunidade muito recentemente de estar lá em São Paulo. Sim. Nós tivemos, é maravilhoso, né? E até assim, desafio aos síndicos todos, vamos ver se a gente consegue levar uma caravana de síndicos do Espírito Santo para estarmos lá em maio de 2026, estando num evento lá que tem mais de 4 mil. Imagina, mais de 4 mil síndicos, né? São Paulo é um lugar monstruoso, acontece muita coisa grande lá. Mas a gente conseguiu trazer um pedacinho aqui para o Espírito Santo. Então acho que isso é uma coisa que muitos alegra, inclusive com um podcast aqui, né, nas instalações do Conase em Vitória, né? Então agradecer o pessoal da Frostec que também viabilizou, né, a toda a estrutura
para a gente poder montar esse podcast e que venham outros também, convidando todos vocês síndicos a estarem conosco aqui presencialmente, que é muito mais gostoso a gente estar presente, né, do que a gente estar remotamente aí. Então fica o convite para os próximos encontros do Conase, e em maio de 2026 nós estamos indo para São Paulo também para representar os síndicos capixabas lá em São Paulo, né? Sem dúvida. É isso aí. Ok. Obrigado, então. Obrigado. Um abraço.